Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador, de que Boaz havia falado, ia passando. Então lhe disse: fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel. Quanto a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava um negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, entre parênteses, Jacó. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Amém. Até aqui, e não feche a sua Bíblia, por favor, porque o texto vai nos servir de base para a nossa reflexão, meditação e alimentação espiritual nesta noite. Nós estamos nesta série, Tenho Fome de Deus. E nós aprendemos desde o início que tem fome que não é de pão, tem fome que não é do estômago, tem fome que é da palavra de Deus, tem fome que é da presença de Deus, tem fome que é da bondade de Deus, tem fome que é de relacionamento, tem fome que é de integridade, e tem fome que é de redenção. Redenção. O texto diz que Boaz foi o resgatador de Rute, porque ele comprou tudo que pertencia à família do seu marido e também a tomou como esposa. Existia em Israel uma lei, cuja descrição desta lei está no livro de Deuteronômio, no capítulo 25. Nós chamamos essa lei de lei do casamento levirato,
porque levir é cunhado em latim. Então, como a nossa língua é uma língua latina, nós chamamos esse formato de casamento levirato, quando o cunhado toma a cunhada viúva como sua esposa. Talvez isso para você hoje não faça sentido, porque na sua cultura não existe essa lei. No seu Código Civil, na sua Constituição, no seu conjunto de leis, como um cidadão do Brasil em 2018, não existe a lei do levirato. Mas em Israel, naquele tempo, havia essa lei que foi dada através de Moisés, e está lá em Deuteronômio. A lei de Goel. Levirato é o termo latim, mas no hebraico eles chamavam essa dinâmica de quando alguém resgatava alguém para comprar tudo que tinha e sustentar, principalmente uma viúva, eles chamavam de Goel, que é o parente próximo resgatador, redentor, remidor. Alguém que tem uma condição financeira, econômica e social estável, é parente próximo daquela que ficou viúva, então pela lei, por direito, ele poderia tomar aquela mulher como sua esposa. O texto diz lá no início do capítulo 2, que Boaz era parente próximo de Elimeleque. No início do capítulo 1, no início desta série, deste livro, nós vemos a história, a família formada por Elimeleque e Noemi, um casal que se casa. O significado do nome dele é Deus é meu rei, o significado do nome dela é agradável, e parece que não vai dar nada errado. Deus é o rei dele, ele se casa com uma mulher agradável, está tudo certo, está tudo beleza, vai dar tudo certo. Só que não. E aí chega o período da seca, chega o período da fome em Israel, principalmente em Judá, na cidade de Belém. E aí, nos dias em que julgavam os juízes em Israel, ou seja, depois que Josué tomou posse da terra prometida e dividiu as tribos e as terras, veio o período dos juízes, líderes que Deus levantava em cada tribo para proteger a terra daqueles povos que antes moravam ali e agora tinham se afastado porque o povo de Deus tomou conta da terra. Antes do período dos reis, entre o período de Moisés e Josué como líderes absolutos e o período dos reis, que também eram líderes absolutos, todo o poder e decisão está concentrado no rei, num homem só, que veio Saul, Davi e Salomão. Entre esse período teve um período de juízes, um período de liderança descentralizada, onde em cada tribo, em cada região de Israel, Deus levantava um homem ou uma mulher para liderar o povo para proteger aquela terra. E aí Deus levantou Jessé, Gideão, Baraque, Jefté, Débora, Sansão, e vários juízes foram levantados, cujo último juiz era Samuel. E Samuel ungiu o rei Saul. Então Saul foi o último, Samuel foi o último dos juízes e Saul o primeiro dos reis. Então nesse período é que acontece essa história. E aí houve fome em Belém, que curiosamente significa casa do pão, Betlehem. Então faltou o pão na casa do pão, olha que doideira. Mas acontece, tudo parece que vai dar certo. Deus é o rei do cara, a mulher é agradável e eles moram na casa do pão. O que é que vai dar errado? Nada. Só que não. E assim é a nossa vida, irmãos. A gente planeja, a gente arquiteta, a gente faz as estratégias, a gente traça os planos, a gente combina tudo e chega na hora, dá tudo errado. É um acidente que acontece, é uma chuva que cai fora de hora, é um motor de um carro que bate, é uma janela que não fecha, é uma enfermidade que aparece, é um desentendimento banal e fútil, mas que leva tudo por água abaixo.
porque nós estamos suscetíveis às adversidades da vida. Ninguém tem o controle de sua história. Ninguém tem o controle dos acontecimentos ao seu redor. Nós somos, muitas vezes, poderia falar às vezes, mas o fato é que são muitas vezes, nós somos acometidos pelos desastres, pelos acidentes, pelas emergências, pelas urgências, pelos imprevistos da vida. Não importa se Deus é o seu rei, não importa se você é muito agradável, vão acontecer adversidades. A tribulação vai bater na nossa porta. E eu louvo a Deus por compreender a verdade bíblica que nos revela o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 5, que nós precisamos ser alegres nos momentos de tribulação, porque as tribulações moldam o nosso caráter. Faz de nós pessoas mais pacientes, perseverantes e com caráter aprovado. São as tribulações que aumentam a nossa esperança. São os problemas que aumentam a nossa paciência. Como certa vez alguém orou, pedindo a Deus sabedoria, e Deus enviou muitos problemas para resolver. Mares calmos não fazem bons marinheiros. Navegar num mar tranquilo, qualquer um pode fazer. Mas são os mares bravios, são as tormentas, são as grandes ondas que forjam, que formam um bom marinheiro. Portanto, assim como é um fato, é também uma necessidade. É uma necessidade humana passar por tribulações, porque são elas que nos aproximam de Deus, são elas que nos jogam na cara a verdade de que o controle da história não está nas nossas mãos. São elas, as tribulações da vida, que nos imprensam na parede para nos mostrar que nós não somos tão poderosos como pensamos. E essa família viveu esse problema, viveu essa adversidade, viveu essa tribulação, e foi para Moabe, tomou uma decisão muito infeliz: abandonar a presença de Deus, abandonar a casa do pão, abandonar Israel, abandonar a terra prometida, e ir para Moabe, um território inimigo, onde se adoravam outros deuses, onde se vivia de maneira desagradável ao Senhor. E ali eles pagaram pela decisão errada que tomaram. Porque é assim, irmãos, decisões decidem destinos. Não adianta, o que você decide hoje vai definir o seu amanhã. E nós estamos o tempo inteiro tomando decisões. A pergunta é se as decisões estão sendo acertadas, felizes, bem-sucedidas. E o fato é que esta família, em Moabe, pagou o preço daquela escolha. O Elimeleque, que era o marido, morreu. O Malom, que era o filho mais velho, morreu. O Quilion, que era o filho mais novo, morreu também. E aí o que é que acontece naquele tempo? Quando falta o homem da casa, a mulher fica à mercê da vida. Porque naquele tempo a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia frequentar sinagogas, a mulher não podia aprender, a mulher não lia, não escrevia, não trabalhava, não fazia comércio, nada, nada. E aí, as mulheres viúvas eram sustentadas pelos filhos. Não tendo filhos, eram obrigadas a mendigar ou prostituir-se. E aí não restava outra opção, a não ser viver de doações ou vender o seu próprio corpo para poder sustentar financeiramente sua vida. E foi essa situação que viveu Noemi, Ruth e Orfa, a outra nora. Ela tinha duas noras, Ruth e Orfa. Ela vira para as noras e diz assim: olha, eu ouvi dizer que voltou a ter pão em Belém. Vocês são daqui, então vocês fiquem aqui, eu vou voltar para casa.
E aí, quando ela toma essa decisão, uma das noras, que é a Ruth, diz para ela: não vou deixar que você volte sozinha, vou voltar com você. E o versículo que Samuel falou aqui, verso 16 do primeiro capítulo: eu vou com você aonde você for, não permita que eu fique para trás, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, eu vou com você e eu aceito tudo que você falar. E aí ela, diante desse ato, ela leva então a Ruth com ela para Belém. Chegando lá, aí nós já estamos no capítulo 2, o texto e a passagem que foi exposta pelo pastor Álvaro. Então elas vão, como são obrigadas ou a mendigar ou a prostituir-se, elas não vão se prostituir, porque Noemi tem um relacionamento com Deus, conhece a lei de Deus e está voltando para recomeçar, então ela quer fazer tudo certo. A única maneira dela se sustentar é ir para as colheitas, porque havia uma lei de que no final da colheita, aquela parte da colheita que vai sobrando no campo, qualquer pessoa, estrangeiro ou viúva, que chegar na colheita, tem que dar a liberdade de pegar as espigas do trigo, da cevada, ou de qualquer outro alimento que era produzido, e aí eles pegavam aqueles alimentos e viviam dos restos da colheita. No que elas estão nos restos da colheita, elas conhecem esse homem chamado Boaz, que é o dono daquela plantação. E aí o texto diz que Noemi reconheceu ele e disse: esse cara é parente do meu marido. A gente não sabe se ele era um primo, se ele era um irmão, se ele era um tio, mas ele era um parente próximo do Elimeleque que havia morrido, e é mais velho. Talvez um primo mais velho, talvez um irmão mais velho, talvez um tio. O texto não diz claramente, mas sabemos que é um parentesco próximo, de primeiro grau. E aí, a Noemi percebe que a Ruth ainda é uma menina nova, e lembra-se da lei de Moisés, a lei do levirato, onde um parente próximo tem o direito de resgatar a viúva. Noemi é tão boa, é uma mulher tão amorosa e graciosa, que ela poderia pedir a lei do levirato para ela. Então, Boaz, casa comigo e me toma como esposa, você tem esse direito. Mas não, ela sabe que ela já está caminhando para o fim da vida, e ela quer abençoar a vida de sua nora, que ainda tem toda uma vida pela frente e é mais nova do que ela. Então ela orienta a sua nora, Ruth, e diz: olha, você toma um banho, bota uma roupa boa, bota um perfume cheiroso e vai lá para a colheita. Fica de olho no Boaz. Quando ele terminar de colher, você espera, deixa, ele vai comer, ele vai beber, ele vai fazer um rango lá, e ele vai deitar para descansar. Quando ele deitar para descansar, você chega, senta no pé dele, descobre só o pé dele e fica esperando. Deita ali e fica esperando alguma coisa acontecer. E ela fez tudo conforme sua sogra ordenou. E o Boaz sentiu frio nos pés por volta da meia-noite, tomou um susto, viu aquela menina ali: o que você está fazendo aqui? Quem é você? Não, eu sou a Ruth, aquela que estava colhendo as espigas e tal, eu fui casada com o Malom, seu parente. Ah, você então, o que você está fazendo aqui, assim bonita, cheirosa, arrumada? Então, estamos aí, Boaz. Aí ele falou: eu estou de Boaz. Tive que fazer. Estava esperando esse domingo para fazer. Aí ele falou: não, eu estou de boas. E aí ela: então, você que sabe. Aí ele: não, eu estou de boas. E aí, faz o seguinte, vai embora. Pegou um pouco da colheita lá de cevada e falou: leve isso daqui lá para sua sogra, para vocês comer e beber lá a cevada. E deu a ela 6 medidas de cevada, ela botou num pano, botou nas costas, e ele falou assim: fica tranquila. Ele foi um homem íntegro, como aprendemos na quinta passada. Ele lembrou que antes dele tinha um outro rapaz, que era parente mais próximo ainda do Elimeleque.
E aí ele disse, o fulano, é daí que vem essa expressão, fulano, ciclano, beltrano, você leu comigo, né? Chamou o cara de fulano, está aí, primeiro versículo. Boaz subiu à porta da cidade, assentou-se ali, eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse, fulano, está escrito aí, é daí que vem essa expressão. A gente não sabe se fulano era o nome do cara, ou é uma expressão hebraica que significa assim, qualquer pessoa, um fulano, e aí ficou popular, fulano, ciclano, beltrano, aí o ciclano e o beltrano já não sei de onde vem. Pois bem, ele disse para Ruth ir embora e ficar em paz, que ele ia resolver o problema. Eu vou falar com um cara que está na minha frente, ele tem o direito de resgatar você, se ele não fizer, fica tranquila, eu vou fazer. E ele era um cara íntegro, um cara de palavra, ele podia ter pegado a menina novinha, se insinuando para ele no meio da colheita, mas ele não fez o que era errado, se manteve íntegro. E aí ele procurou o cara, e eu quero destacar com você o contexto do início aqui. Ele foi para a porta da cidade. Talvez isso para você não faça muito sentido. O cara foi resolver o problema e foi para a porta da cidade? Por que ele foi para a porta da cidade? Deixa eu te explicar. Na sua Bíblia tem um salmo de número 127. Se você quiser conferir, abre lá. Salmo 127 diz assim, não sopra não, eu vou lembrar. Já é, a terceira mensagem do dia, peraí. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam, Se o Senhor não construir, vai tudo para o chão. Se o Senhor não guardar, não adianta botar alarme nem grade, o povo rouba mesmo. E aí ele diz assim, é inútil acordar cedo e dormir tarde, trabalhar, porque aos seus Deus dá enquanto dorme. Você faz o seu, faz de boa, mantenha a sua qualidade de vida, sirva ao Senhor com obediência, com integridade, que a bênção vai perseguir sua vida. Não fique encegueirado para ganhar dinheiro não, porque as adversidades, as fomes, as tribulações da vida batem na sua porta, você perde tudo da noite para o dia e joga 20 anos de serviço no lixo, num prejuízo que você toma. Então não se preocupe em ganhar dinheiro, se preocupe em adorar e servir e obedecer a Deus, porque a estes Ele dá enquanto dorme. Aí diz assim, bem-aventurado o varão que tem muitos filhos quando é jovem, porque os filhos são flechas, como flechas na mão de um guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado, ou seja, muito feliz é o cara que tem muitos filhos. Os filhos são uma herança do Senhor, é um presente que Ele dá. E aí o Salmo termina dizendo assim, o cara que tem muitos filhos, ele é bem-aventurado, porque ele não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos à porta. Não é assim que termina o Salmo? Bem-aventurado o varão que enche deles a sua aljava. Aí é uma figura, é metáfora, é poesia, como se os filhos fossem flechas, as flechas são guardadas na aljava, aquele embornar, não tem um bornar? Aquele saquinho que a gente guarda, então, é o saquinho de guardar as flechas, aljava, e aí dali que ele tira as flechas. Então, o guerreiro com muitas flechas tem mais chance de vencer uma guerra, o homem com muitos filhos tem mais chance de vencer na porta da cidade. O que tem a ver a porta da cidade? Mesma coisa. Porque naquele tempo não tinha cartório, não tinha fórum. Onde é que as pessoas então firmavam os negócios? Na porta da cidade. Porque na porta da cidade aconteciam as eclésias. Por isso que o livro do cara que fala na assembleia, o cara que fala na eclésia, é o livro do Eclesiastes. Aquilo que está no livro de Eclesiastes foi um discurso feito numa eclésia, uma assembleia. Toda semana tem uma reunião na porta da cidade. Quem que vai para a porta da cidade? Os anciãos, os líderes da cidade, os caras mais velhos, mais sábios, mais experientes e mais conhecedores da lei de Moisés.
Eles chegam na porta da cidade, botam uma banca, sentam-se ali e recebem as causas. Causa civil, causa social, causa religiosa, causas de todos os tipos. O cara chegava lá, meu vizinho roubou minha galinha. Aí ele ouvia, como é que foi a história? Porque fez isso, fez aquilo, chama o vizinho. Aí o vizinho falava, não roubei, roubou, não roubei, Eles ouviam, tirava a pessoa e dava o veredito. Nós consideramos o vizinho culpado, vai ter que devolver 4 galinhas, conforme a lei de Moisés, para pagar a dívida e o roubo. Eles executavam. Ali, na porta da cidade, dessa maneira eram resolvidas todas as causas comerciais, sociais, religiosas e civis. Era fórum, era cartório, era auditório, era centro de convenções, tudo que hoje a gente separou, prefeitura, Câmara de Vereadores, a gente separou as decisões da sociedade. Nesse tempo, era tudo na porta da cidade, com aqueles anciões. Os caras eram vereador, era prefeito, era juiz, era advogado, tudo. Resolvia tudo. E aí como é que funcionava? Quando uma pessoa ia na porta da cidade para resolver um problema, hoje nós temos os advogados. Naquele tempo não existia. O direito veio de Roma para cá. Não é isso, Gabriel? Os romanos criaram o direito, e aí coisa de 1000 e alguns anos atrás aí, os romanos inventaram lá o direito e tal, e de lá para cá, chegou do jeito que a gente tem hoje para resolver as causas civis. Naquele tempo não tinha advogado. Como é que funcionava? Os filhos de um homem, porque mulher não vai resolver causa lá, você lembra? Mulher não trabalha, não vota, não fala, nada, quem vai é o homem. Por isso que o Salmo diz, bem-aventurado o varão, que enche a sua aljava de filhos, porque não será envergonhado quando enfrentar os inimigos na porta da cidade. Ou seja, quanto mais filhos um homem tem, mais advogados ele tem para defendê-lo quando ele for para a porta da cidade enfrentar uma causa. Ok? Entendeu o Salmo e entendeu o contexto aqui de Boaz. Numa paulada só, 2 coelhos. Então o que está acontecendo? O Boaz viu o cara e falou, ei, você é o parente próximo lá do Elimeleque, não é? Sim, você é mais próximo do que eu, você sabe, né? Sei, Boaz. Então, vem aqui na porta da cidade. Chamou lá os anciãos, por isso que o texto diz, subiu à porta da cidade, assentou-se ali, eis que o resgatador ia passando, fulano, vem aqui, assenta, virou, assentou, então Boaz tomou 10 homens, verso 2, dos anciãos da cidade, e disse, assentai-vos aqui, e eles assentaram, e ele disse, é como quem diz assim, vou chamar o juiz. Chamou os 10 anciãos, os caras sentaram, ele, o caso aqui é o seguinte, eu sou parente próximo do Elimeleque. Vocês lembram daquele homem, um tempo atrás, que morava aqui em Belém, Elimeleque casou com a Noemi, teve um Malom, Quilion, a gente lembra, os caras são anciãos, estão na cidade há muito tempo. Lembra que ele foi para Moabe? Sim, a gente lembra, ele morreu lá em Moabe. Não brinca, menino, nem fiquei sabendo do velório, e tal, mas ele não tinha 2 filhos? Tinha, o Malom e o Quilion, morreram também. Menino, que tragédia. Pois é, e aí a mulher do Elimeleque, com a nora, que é Ruth, estão aí agora em Belém, e estão avulso aí, catando as espigas lá da minha colheita. A menina me procurou ontem à noite, e me pediu para resgatá-la como parente próximo dela. Só que o fulano, aí é bíblico, né? É literal, o fulano é mais próximo do que eu, então quem tem o direito primeiro é ele. Aí o cara vira e fala, eu não quero. Na frente dos anciãos, o cara diz que não quer. Então Boaz tira o cara de cena, fala, então se você não quer, tchau, eu quero. E aí ali, na porta da cidade, na frente dos anciãos, pela palavra do homem íntegro que ele diz, eu vou comprar a terra toda, o dinheiro eu vou dar para Noemi, que a herança é dela, e vou pegar a menina para ser minha esposa e vou sustentá-la até o final da vida. Os anciãos se levantaram, cumprimentaram ele, cara, você é fera, você é top,
você é um cara íntegro, você mandou bem demais. E outra, a gente quer pedir a Deus que do mesmo jeito que ele foi com Israel, que é o Jacó, que mudou de nome para Israel, e o Israel foi muito abençoado quando ele pegou a Raquel e a Lia como esposa, dessa mesma maneira, então as bênçãos de Israel, nós desejamos que recaiam sobre a sua vida e o seu casamento. E aí sabe o que acontece, meus irmãos? Se você continuar, na verdade, lendo o texto, e eu não vou ler a partir do 13, porque só na quinta-feira que a gente continua, mas uma verdade é que a bênção de Deus chegou na vida daquele cara, chegou na vida daquela menina, e aí ele se casa com a Ruth, gera um menino chamado Obed, o Obed se casa, gera um menino chamado Jessé, o Jessé se casa e gera um menino chamado Davi, o rei Davi de Israel. Olha como Deus pega uma história toda atrapalhada e ajeita e conduz para que seja trazido a Israel o maior rei de toda a história. Aquele rei que vai tipificar e simbolizar o reinado de Cristo. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui com a história um pouco atrapalhada. Talvez você chegou sentindo fome. Talvez a sua fome não seja de pão. Talvez a sua fome não seja do estômago. Eu não sei como é que você chegou aqui. Se você chegou no estágio de Belém com muito pão, se você chegou no estágio de Belém sem pão nenhum, se você chegou no estágio de Moabe, gerando morte, 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 sei se você chegou aqui no estágio de Belém, retornando para Belém, tendo que recomeçar tudo do zero. Não sei se você chegou aqui tendo que pegar resto de colheitas alheias para sobreviver. Não sei se você chegou aqui com a sua história recomeçada, já voltando a fluir para gerar filhos para a glória de Deus, descendentes espirituais. Não sei em que ponto dessa história sua vida se encontra. O que eu sei é que o Deus que mudou a história de Ruth pode mudar a sua história. Não sei o que te trouxe aqui nessa noite, mas eu tenho uma notícia para você. E a notícia é: o mesmo Deus que resgatou essa menina das garras de Moabe, pode também resgatar a sua vida das garras do pecado. Não sei o que é que te prende, não sei o que é que te oprime, não sei o que é que te atrapalha, não sei o que tira a sua paz, o seu sono e o seu sorriso. O que eu sei é que Deus sempre tem um Boaz para colocar um sorriso de volta no nosso rosto. O que eu sei é que Deus sempre tem um Boaz para nos redimir, para nos resgatar, para nos tomar e nos sustentar, e nos honrar, e nos dar dignidade, porque é isso que Deus tem preparado para nós. Quero que você entenda, meu querido, que nessa história, em algum ponto dela, ou com alguma pessoa dessa história, me perdoem, acho que nem é digno de pedir perdão, mas só uma explicação. Eu não gosto de dizer que a Bíblia tem personagens. Não gosto. Ainda que seja a personagem ou personagem, isso não me preocupa, porque eu não creio que aqui são personagens. Porque se são personagens, a história pode ser fictícia. Eu creio que aqui são pessoas. Pessoas, de carne e osso, igual eu e você. Elimeleque não é um personagem dessa história. Elimeleque é um homem que foi reinado por Deus, mas tomou uma decisão errada. Noemi não é uma personagem, ela é uma mulher que era muito agradável, mas virou amarga por causa de uma decisão errada.
Malom não é um personagem, é um homem que ficou fraco por causa da decisão errada. Quilion não é um personagem, ele é um homem aniquilado pela decisão errada que tomou. O seu pai refletiu nele. Ruth não é uma personagem, Ruth é uma mulher, uma menina moabita, que nunca conheceu o Deus de Israel, que adorava os deuses moabitas, que profanava o nome do Senhor, que jamais ouviu falar das histórias de Jeová, não sabia que Jeová Jireh, que Jeová Rafá, que Jeová Tzidkenu, que Jeová Roi, ou que Jeová Olam. Ela não sabia nada sobre o Deus de Abraão, de Isaac ou de Jacó. Na verdade, ela nunca nem tinha ouvido falar em Abraão, Isaac ou Jacó. Mas ela, essa menina, essa moça, essa mulher, essa pessoa que morava em Moabe, foi alcançada pela bondade, graciosidade e instrumentalidade de sua sogra, e foi levada para Belém, para se tornar a bisavó do rei Davi. Eu não sei o quanto você conhece de Deus, talvez você também não conhece com detalhes a história de Abraão, de Isaac ou de Jacó, mas Deus pode te pegar e te inserir na história da redenção de alguém. Todos nós nos identificamos com alguma pessoa dessa história, ou com algum ponto dessa história. Senão não seria Bíblia, seria Disney. Por isso que quando eu assisto as princesas da Disney, eu não me identifico. Eu não me vi ali no Frozen. Quem eu sou no Frozen? Me identifiquei com a música, porque realmente eu livre estou, e eu gosto de brincar na neve. Ai. Mas com a moral da história eu não me identifico. A gata borralheira, a Cinderela, não me identifico. Quem sou eu ali? Até é legal e tal, mas agora, quando eu leio as histórias bíblicas, e quando eu leio a história desta mulher, dessa menina, dessa princesa, que não nasceu em nenhum palácio, que não nasceu em berço de ouro, isso aqui é muito melhor do que Disney, muito melhor do que Pixar, muito melhor do que DreamWorks, muito melhor que qualquer história inventada, porque isso aqui é verdade. Por mais que você se identifique ou goste das histórias de princesas da Disney, as histórias de princesas fictícias, você sabe no fundo do fundo que aquilo ali não é verdade, aquilo ali é personagem. Mas aqui não. Aqui nós somos confrontados com a realidade dessa história e com a carnalidade dessas pessoas. A Ruth era de carne e osso, e ela um dia se converteu. Um dia ela deu a sua profissão de fé. Um dia ela virou para a sogra dela e disse: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Ela proclamou com os lábios que desejava servir ao Deus de Israel. E eu entendo com isso que cada um de nós aqui nesta noite precisa passar por esse momento. Ou você já passou, ou você vai passar agora, está passando por esse momento, ou você ainda vai passar no futuro. Mas todos nós, para sermos resgatados pelo Boaz, precisamos declarar com nossos lábios: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. E Boaz aqui simboliza Jesus Cristo, o nosso parente próximo, Deus, o Filho divino, que veio e encarnou para se tornar humano, para se tornar nosso parente, para ser filho da Maria, para ser sobrinho da Isabel, para ser enteado do José, primo do João Batista. Ele foi nosso parente, um parente próximo, que pagou o
preço diante dos anciãos na porta da cidade para resgatar a nossa vida. Você sabe onde Jesus foi crucificado? No Monte da Caveira, que em hebraico se fala Gólgota, e em latim Calvário, porque é caveira o significado. Sabe onde fica o Monte Calvário? Na porta da cidade. Sabe onde foi que ele pagou o preço para nos resgatar? Na porta da cidade. Sabe quem estava lá assistindo a crucificação? Os anciãos da cidade. O Boaz quer nos resgatar. Ele veio para isso. O grande problema é que muitos de nós não queremos ser Rutes. A gente não quer admitir que somos moabitas. A gente não quer admitir que somos pecadores, que somos falhos e que somos totalmente dependentes de Deus. A gente não quer admitir os nossos erros, não quer admitir as nossas falhas, não quer admitir a nossa idolatria. Nós somos moabitas, com M maiúsculo, nós somos mundanos, com M maiúsculo, nós somos pecadores, com P maiúsculo, mas a gente fica tentando minimizar tudo isso, porque isso acusa a nossa consciência, de que não somos o dono da nossa história, e de que não somos tão bonzinhos, quanto a gente pensa. Que diante de Deus, e diante da verdade da Bíblia, ninguém pode bater no peito e se dizer perfeito. Portanto, somos todos moabitas, um povo habitando longe da presença de Deus, um povo que não conhecia a história dos patriarcas, dos profetas, dos juízes. Nós somos moabitas, a gente entende dos deuses de Moabe, e os deuses de Moabe são cantores, jogadores e empresários, e são nesses que nós nos espelhamos, e são esses que nós adoramos, e são esses que ditam as regras de Moabe. E nós, moabita que somos, vamos sendo empurrados pela enxurrada da influência moral, espiritual e ética corrompida de Moabe, e a gente está tão entranhado na caatinga, no mau cheiro de Moabe, que a gente já não sente mais o nosso mau cheiro, porque a gente olha para o lado e pensa, pelo menos eu não roubo, pelo menos eu não mato, pelo menos eu não estupro. E aí quando a gente vê a história daquele homem, que foi preso, acusado, e eu não estou dizendo que ele fez, porque só Senhor Jesus é que sabe o que ele fez, porque quem tem boca fala o que quer, e papel aceita qualquer coisa, internet muito mais. Então você muito cuidado com as acusações que você fala. Só o Senhor sabe a verdade de todos os fatos. Tudo que aconteceu está anotado no livro da vida, e vai ser julgado no último dia, e você não foi chamado para contribuir com esse juízo. Mas quando nós olhamos um caso como aquele, de um homem que é acusado de estuprar 2 meninos, de matar, queimado 2 meninos e tudo, nós nos levantamos como juízes, legalistas e apontadores, porque na verdade o erro grotesco que ele cometeu, aplaca a minha consciência dizendo, está vendo como eu erro menos do que ele? Eu sou bom. E a gente faz questão de apontar o erro, de compartilhar a história e de dizer, olha que monstro, porque chamá-lo de monstro diminui a minha monstruosidade. Porque eu também minto, porque eu também mato, porque eu também estupro. Só que eu faço tudo isso mentalmente, psicologicamente e espiritualmente. Ninguém sabe, ninguém vê, mas a Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração e conhece a intenção do nosso espírito. Portanto, tudo o que pensamos, tudo o que desejamos e tudo o que fazemos, ainda que ninguém veja, o juiz está vendo tudo. E a única verdade que precisamos nos atentar nessa noite é que só há uma solução para os moabitas: é serem resgatados
pelo Boaz. O Boaz é o bisavô do rei Davi, que é o tataravô de Jesus. O Boaz é a 17ª geração acima de Jesus. O Boaz é tataravô de Jesus, geneticamente falando, genealogicamente falando. Se você pegar a genealogia de Jesus, se você abrir a sua Bíblia comigo agora, eu nem ia falar isso, mas Deus é maravilhoso, e Mateus capítulo 1 diz, livro da genealogia de Jesus Cristo. De quem que Jesus é parente? Jesus é filho de Davi. Por que ele é filho de Davi? Porque ele é filho de Abraão, e o Abraão gerou Isaac, e o Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Judá, e Judá gerou Tamar, e a Pérez e a Zera. E Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson gerou Salmão, muito bom no sushi. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi a Salomão, Salomão da que foi a mulher de Urias, Batseba, gerou o Roboão, que gerou Abias, que gerou Asa, que gerou Josafá, que gerou Jorão, que gerou Uzias, que gerou Jotão, que gerou Acais, que gerou Ezequias, que gerou Manassés, que gerou Amon, que gerou Josias, que gerou Jeconias e que gerou Jesus. Quatorze gerações, 14. De Davi até Jesus são 14, 3 para cima de Davi, tem Boaz. Jesus é parente de Boaz. Sabe qual foi a maior característica que ele herdou do seu tataravô? Ser um resgatador. É de família. Ser um resgatador. Está no DNA de Jesus, resgatar moabitas. Só que a Ruth quis ser resgatada. Ela falou com a boca dela, seu Deus será o meu Deus, seu povo será o meu povo. Ela tomou um banho, ela botou uma roupa, ela passou um perfume, ela foi para a colheita, ela se sentou aos pés de Boaz. Sabe por que muitos de nós não somos resgatados? Porque nós não queremos nos humilhar, não queremos sentar aos pés de Cristo, não queremos nos humilhar aos pés da cruz, e por isso nos falta o resgate, porque a gente quer ser resgatado, mas do nosso jeito, só que não, tem que ser do jeito do resgatador. Tem uma lei a ser cumprida, ele vai resgatar conforme a lei que foi estabelecida, e a lei que está estabelecida é: o Pai amou o mundo e deu o resgatador, aquele que nos trouxe a redenção, que nos comprou, que pagou o preço da nossa dívida, que nos chamou para um casamento, um relacionamento íntimo e eterno. Mas isso só acontece com aqueles que creem em seu nome, porque Deus te amou de tal maneira que te deu um resgatador, para que, se você nele crer, você não perece nas colheitas, você vive eternamente.